São estratégias de estudo. Estou aqui a convite da Rosa Trícia Moura, contribuindo com o Moura Educacional. Esse encontro virtual, essa palestra, vem para contribuir para os alunos da Moura e para quem acompanha a Moura nas redes sociais. Eu sou professor do Instituto Federal, para os meus estudantes também do Instituto Federal, nesse tempo de pandemia que estão impedidos de ir para casa, a conseguirem organizar os seus estudos de casa e de casa estudarem com qualidade. Então hoje a gente vai conversar através do Instagram e depois esse vídeo vai ser postado no YouTube, sobre planejamento, organização e estratégias de estudo. Certo? Vamos lá? Vamos juntos? Eu sou o professor Levi Brandão. Como eu disse, estou aqui a convite da Moura Educacional e sou professor também do Instituto Federal de Alagoas, campus Santana do Ipanema. Vamos que vamos! Quem quiser, depois me segue também no meu Instagram, Sociologia na Cabeça. Mas hoje a transmissão é por aqui, pelo Educacional Moura. Vamos que vamos, galera. Então, pessoal, vamos conversar sobre planejamento, organização e estratégias de estudo, para que você consiga, sem estar podendo ir para a escola, para a faculdade, conseguir organizar direitinho, com qualidade, os seus estudos, a sua rotina diária, a sua vida em casa, para que você consiga aí se manter bombando, se manter estudando com competência, com qualidade. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai organizar qualquer planejamento é o que a gente quer fazer. Além disso, na verdade existem algumas perguntinhas mágicas que a gente tem que ter em mente. E o planejamento se desenrolará respondendo essas perguntinhas. A primeira, como eu disse, é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Eu quero organizar um planejamento para conseguir ir a determinado lugar. Eu quero organizar um planejamento para conseguir estudar determinado assunto. Eu quero organizar um planejamento da minha vida para desenvolver uma tarefa doméstica dentro da minha casa. Então, o que eu quero fazer? Certo? A primeira pergunta. Nessa mesma linha, tem algumas outras perguntas que permitem a gente estruturar justamente esse planejamento. Beleza? Então, eu vou falar para vocês de cada uma dessas perguntinhas e pensar junto com vocês como respondê-las. Quais são as perguntinhas, pessoal? Vamos lá. Então, primeira perguntinha. O que? O que eu quero fazer? Nesse caso, eu quero organizar a minha rotina diária para estudar. Estudar o quê? Que tema? Percebam, a pergunta o quê? Você tem que responder a pergunta o quê? Eu quero estudar que matéria? Eu quero estudar sociologia? Eu quero estudar filosofia? O pessoal da Moura Educacional, das graduações, eu quero estudar didática, metodologia científica, eu quero estudar política pública, fundamentos do serviço social, estratégias de gestão. O que eu quero estudar? O que eu quero fazer? O que eu quero estudar? Primeira pergunta. Tendo essa resposta em mãos, já colocada para vocês, vocês têm que depurar a pergunta, aprofundar a questão. Como é que a gente faz isso? Especificamente, o que é que eu quero? Eu perguntei, eu quero estudar o quê? E eu respondi, quero estudar sociologia. Certo, mas você quer estudar que assunto da sociologia? A sociologia é um campo vasto do conhecimento. Muito provavelmente você quer estudar um assunto específico. Qual é este assunto específico? Então você vai tentar filtrar, você vai tentar depurar, vai tentar delinear melhor. Você vai fazer um recorte. Para quê? Para que você consiga executar a sua tarefa com mais objetividade. Esse caminho que eu estou percorrendo, pessoal, é um caminho que vocês devem percorrer não só para organizar um planejamento de estudos. Digamos que você queira fazer um planejamento de pesquisa. A primeira pergunta que você precisa responder é justamente essa. Então, o que eu estou falando aqui está pautado, em linhas gerais, no método científico. Beleza? Então, o que? Eu quero estudar tal assunto, especificamente aquele ponto do assunto. Beleza? Você anota lá no seu rascunho. Você vai fazer um pré-planejamento. Você anota lá no seu rascunho. Eu quero estudar esse assunto. Aí você vai pegar
o seu livro, a sua apostila, você vai pegar a videoaula, o material que você tem para estudar e você vai observar qual que é o tamanho desse material. Por quê? Porque você vai ter que ter mais ou menos em mente quanto tempo você vai levar, quanto tempo você tem para passar e quanto tempo exige aquela determinada atividade para que ela seja executada. Então você precisa saber, para calcular isso daí, mais ou menos o tamanho do que você tem para estudar. Todo planejamento é feito dessa forma. O planejamento é uma atividade de racionalização da vida, né? O planejamento é feito para que você alcance os seus objetivos. Digamos que o objetivo seja aprender determinado conteúdo, né? A pergunta que transcreve o objetivo para facilitar é a pergunta para quê? Para quê? Né? Eu quero estudar tal coisa, o quê? Para alcançar o quê? Para cumprir qual objetivo? Para que eu vou estudar tal coisa? Certo? Beleza? Tranquilo? Então, primeira pergunta, o quê? Segunda perguntinha, a gente falou sobre o tamanho do conteúdo, o tamanho, a dimensão da atividade que você quer executar. Por quê? Porque você vai ter que pensar em quantidade de tempo. Por que é necessário pensar em quantidade de tempo? Para que a gente veja qual que é o melhor caminho para cumprir o seu objetivo. O caminho, né, na pesquisa científica, ele surge como a metodologia, os métodos e as técnicas que vocês vão adotar. A pergunta que traduz muito bem essa questão do caminho é o como. Então, o que eu quero estudar, para que eu quero estudar, qual o tamanho do que eu quero estudar, para que eu possa pensar por quanto tempo eu vou ter que estudar. E aí, nessa mesma perspectiva, né, você vai começar a pensar sobre como você vai executar aquela tarefa, para que você consiga alcançar o seu objetivo, para que você consiga atingir o seu êxito e, consequentemente, ficar satisfeito, ficar feliz com o que você está fazendo, com o que você fez. Entendem? Então, anotem aí. Primeira pergunta, o que? Segunda pergunta, né? Qual o tamanho do que você quer fazer, do que você quer estudar, do que você quer alcançar, para que você pense por quanto tempo você vai ter que realizar aquela tarefa. Subentendido aí, tem mais uma pergunta. Para que você vai fazer determinada coisa? Que traduz justamente o seu objetivo. E aí, pessoal, tendo tudo isso em mente, a gente parte para a questão do método. Beleza? Tranquilo? Entenderam? Então, para desenvolver qualquer planejamento que seja, e hoje, no século XXI, executar tarefas através de planejamentos é o que mais se faz, é o que mais se indica, né? A gente tem muito bem desenvolvidas ciências como a administração, né? A administração, ela se desenvolve agregando um monte de conhecimento científico, ela produz conteúdo e traz para a gente todo um instrumental que é baseado na ciência, então foi testado, beleza? Tranquilo? Então a gente tem que pensar nessa perspectiva. Se a gente quer alcançar bons resultados, quer alcançar êxito, o planejamento é fundamental. E aí a gente faz isso usando as ferramentas que a ciência, em especial a administração, colocou para a gente. Tá certo? Tranquilo? Nessa sequência, então vamos lá. O planejamento, pessoal, ele permite, inclusive, que a gente consiga visualizar melhor aquilo que a gente quer alcançar, que a gente consiga, visualizando tanto aquilo que a gente quer alcançar, que a gente consiga visualizar a nós mesmos, quais as condições que eu tenho para realizar determinada tarefa, para desenrolar determinada ação, para agir de determinada forma, beleza? O planejamento, como eu disse agora há pouco, é algo que nos traz racionalidade, que nos traz um pensar objetivo, um pensar mais pragmático, um pensar que se pauta com mais clareza. Então vamos lá. Eu estou falando aqui acelerado
Porque o nosso encontro, ele durará algo em torno de 1 hora. O Instagram, ele corta a gente quando completa essa 1 hora. Então, para não correr o risco de completar o tempo e a gente não ter dado conta de bem abordar o tema do planejamento, da organização e das estratégias de estudo, para que a gente consiga, de casa, com autonomia, desenrolar bem aquilo que a gente tem para desenrolar, aprender bem aquilo que a gente tem para aprender e ficar satisfeito com a realização dessas atividades. Então eu estou falando aqui de uma maneira mais, usando um termo que eu citei agora há pouco, pragmática, usando outro termo, objetiva. Estou sendo extremamente pontual, tá certo, pessoal? Vocês têm objetivos a alcançar, tá certo? Vocês vão realizar determinada ação para alcançar determinada coisa. E aí, para fazer isso, é fundamental que a gente haja com frieza, com o que a gente seja, como se diz na linguagem comum, popular, calculista, né? Como eu disse agora há pouco, pontual, pragmático. A gente tem que agir com objetividade. Então vamos lá. Eu quero estudar determinada matéria. Eu já sei que eu quero estudar determinada matéria. Determinado assunto específico. Eu tenho um determinado conceito específico para desenrolar, para aprender. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma prova, porque é um conteúdo que eu acho importante para a minha vida, porque eu vou participar de um debate, porque eu estava assistindo um noticiário e não entendi quando foi falado sobre determinada coisa. Beleza? Você tem um porquê por trás. E você tem, além desse porquê, tem um pra quê, que é justamente o seu objetivo. O porquê justifica a sua tarefa. Tem a ver com a satisfação que você vai encontrar. Mas essa satisfação você vai encontrar se você realizar aquele pra quê, que é o seu objetivo. Tranquilo? Eles se parecem nesse tipo de conversa que a gente está aqui, mas cada um é uma coisa, trata de um aspecto diferente do que a gente vai desenvolver. Certo? Vamos lá. O que eu tenho para estudar? Está lá posto. É um assunto extenso, vai demandar muito tempo de leitura, muito tempo de presença, de segmento ali, de estudo da videoaula, né? Eu vou ter que promover, como é que eu posso dizer? Eu vou ter que me dedicar por quanto tempo para isso? É um conteúdo, inclusive, pensando no quê? E na dimensão do conteúdo, que exige de mim muito esforço, pouco esforço. Toda vez que a gente vai estudar determinada coisa, ou toda vez que a gente vai fazer um determinado planejamento, a gente tem que ter tudo isso em mente, pessoal. Tudo isso em mente. A gente tem que agir de maneira pontual, a gente tem que agir focado, a gente tem que agir com pragmatismo e objetividade, tentando aparar todas as arestas. Então a pergunta o que e depurar ela é fundamental, certo? Quando a gente pergunta o que, a gente pergunta o que, sempre conectado ao para quê, qual o objetivo que eu tenho, e ao porquê, porque o porquê está ligado à satisfação que você vai ter ao conseguir concretizar determinada tarefa, ao conseguir cumprir determinado objetivo. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. O que? Qual a dimensão? Quanto tempo? Qual esforço eu vou fazer para alcançar o meu objetivo? Para cumprir o meu para quê que está posto e encontrar aquele motivo lá, aquela satisfação que justifica tudo isso que eu estou fazendo. Certo, pessoal? Quando a gente pensa no esforço que a gente tem que fazer, na dimensão do que a gente vai realizar para cumprir o nosso objetivo, a gente se pergunta sobre quanto tempo eu tenho para executar aquilo e quanto tempo vai ser necessário para executar aquilo. É nesse ponto que a gente elabora justamente, isso está muito famoso, tem muito vídeo na internet, tem muito livro que fala sobre isso, né? É justamente nesse ponto que você vai elaborar o seu cronograma, que você vai criar, né? Que você vai fazer, como é que eu posso dizer, aquela gradezinha que pode ser com aplicativos da internet,
né? Você pode usar o Word, pode usar o Excel, você pode usar a agenda do seu celular, você pode fazer num quadro branco, num quadro negro, você pode fazer num papel, né? Você cria o quadriculadozinho lá, você coloca o dia, você coloca a hora que você vai, a quantidade de hora que você vai estar se dedicando àquela determinada ação, né? Você vai precisar, de acordo com o dia que você tem, com a rotina que você já tem na sua vida, com as tarefas que você tem para executar, você pode realizar essa ação que você tem para realizar em apenas um dia, de uma vez só, ou você precisa de mais de um encontro, de mais de um dia? Você tem um dia, uma agenda muito ocupada, ou o seu dia lhe permite vários momentos de estudo? Toda vez que a gente vai pensar em planejamento para determinada ação, pessoal, a gente tem que tomar pé da realidade na qual a gente está inserido. Como a gente está falando aqui de organização, planejamento e estratégia de estudo, a gente tem que pensar na realidade, na minha realidade, no caso aqui, suposto, de estudante. Né? Eu sou estudante, eu tenho determinadas matérias, determinados conteúdos, determinados conceitos para enfrentar. Alguns deles demandam de mim um esforço muito grande, porque eu não me dou bem, né? Eu não costumo aprender tão rapidamente esse tipo de determinado conteúdo, aquele tipo de determinado conteúdo. E tem um fator que é complicador. O meu dia é muito atribulado. Ainda mais agora, nessa onda do home office, de ter que trabalhar de casa, de ter que ficar em casa, são várias demandas. Pensando na realidade na qual estou inserido, eu sou um estudante universitário, tenho filho, ou eu sou um estudante do ensino médio, tenho irmãos pequenos, fazem muito barulho, minha casa não oferece uma estrutura tão boa para que eu me organize, para que eu consiga estudar. Tudo isso a gente tem que considerar, pessoal, porque tudo isso vai interferir na qualidade da ação que eu vou executar. E aí a gente tem que considerar, levando em conta todos esses aspectos, né, o tempo que eu tenho, a energia que eu tenho para desprender. O planejamento, ele coloca em cima da mesa, ele coloca no papel, ele coloca, né, numa estrutura que você vai realizar, né, usando um aplicativo ou do modo mais tradicional, né, escrevendo mesmo, né, algo que você vai realizar e vai colocar lá, levando em consideração tudo isso. Então vamos lá. Digamos que eu tenha analisado o meu dia e eu já coloquei no papel, já coloquei no Word, já coloquei no meu aplicativo, está aqui na minha cabeça, né, o que eu quero alcançar, por que eu quero alcançar isso, para que eu quero alcançar isso, e eu já tenho noção da dimensão do esforço que eu vou ter que fazer, do tempo mais ou menos que eu vou ter que desprender para cumprir o meu objetivo e satisfazer-me, né? Me satisfazer, me encher de satisfação tendo realizado esse objetivo. Beleza? Vou olhar para o meu dia, como é a minha vida. Como é a minha vida? A minha vida é tranquila, eu acordo sempre disposto, ou eu não acordo disposto, eu consigo estudar bem durante o dia, qual que é o horário que eu estudo melhor, qual que é o horário que é mais tranquilo na minha casa, né? Qual que é o horário que eu tenho menos atividades laborais, atividades do trabalho, como é a minha rotina? Você vai olhar para a sua rotina e vai catar na sua rotina todos os momentos que você tem, que você acredita que você pode estudar com qualidade. E quando eu falo estudar com qualidade, é estudar dedicando, como a gente está dedicando aqui agora, como eu estou dedicando aqui agora, toda a minha energia, toda a minha atenção, na perspectiva do mindfulness, da atenção plena, né? Eu vou desligar o WhatsApp, eu vou desligar o celular para não me conectar no Instagram, para não ficar querendo ver as notícias, para não acessar o Facebook, para não olhar vídeo no YouTube, só se o vídeo do YouTube tiver a ver com o meu planejamento de estudo, com as ações que eu tenho que realizar para cumprir o meu objetivo. Eu vou me desconectar das outras coisas para totalmente me dedicar à minha atividade de estudo. Beleza? Você vai olhar para a sua rotina e vai ver, vai buscar lá na sua rotina qual o momento que você tem para fazer isso.
Você olhou, eu tenho para fazer isso das 3 da tarde às 3h40. Depois eu tenho para fazer isso das 7 horas da noite até as 8h30. Você vai colocar no seu aplicativo, na sua agenda, né, no seu rascunho, isso daí, você anota no seu bloquinho de notas. Beleza? Naquele dia, na segunda-feira, na terça-feira, eu tenho tanto tempo em tais momentos. Pessoal, a gente não precisa ficar parado 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas por dia para aprender. A gente precisa usar o tempo que a gente tem, dedicando toda a nossa atenção à tarefa de estudar que a gente está realizando, a tarefa de aprendizagem, né, de assimilação de conteúdo que a gente está realizando naquele determinado momento. Digamos que eu tenha durante o meu dia 10 momentos de 20 minutos. Então, naqueles 10 momentos de 20 minutos, né, de acordo com o meu planejamento, eu vou executar tarefas que vão me ajudar a aprender. E eu vou fazer isso dedicando a estas tarefas toda a minha atenção. Assim a gente consegue aprender, pessoal. Assim a gente consegue aprender. Como está no título do nosso encontro, como é o tema do nosso encontro, estratégias de aprendizagem, de estudo, né? Além de organização e planejamento, é fundamental nesse tópico aqui, nesse ponto, você ter consciência de quem é você, consciência de si. Agora há pouco a gente falou, em relação a determinado assunto, eu tenho mais dificuldade ou menos dificuldade para aprender? O assunto que eu vou estudar, ele exige de mim muito tempo estudando ou pouco tempo estudando? Como eu falei agora há pouco, eu sou um cara que rendo mais de manhã ou à tarde ou à noite. Pensando a minha realidade, é mais tranquilo para mim, eu vou conseguir focar melhor em que horário? Por exemplo, tem muita gente que agora por conta dessa pandemia, da quarentena, de ter que ficar em casa, está meio que invertendo o dia pela noite. Não é o mais indicado. Mas se você costuma ficar acordado e rende bem durante a madrugada, é importante que você tenha consciência disso para que você consiga estruturar o seu planejamento e neste planejamento você consiga colocar nele boas estratégias, estratégias compatíveis com a sua identidade de estudante, com quem você é, pessoal. Certo? Não há fórmula mágica, não há receita de bolo para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Todo planejamento, ele tem um tema, um o quê, ele tem um porquê, um para quê, um como. E ele é executado dentro de um cronograma. Quando, em que lugar, em quanto tempo. Isso está posto. Mas como a gente vai preencher cada uma dessas lacunas, como a gente vai responder cada uma dessas questões, é algo bem particular. É algo bem particular. Se vocês pesquisarem no YouTube, ou se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que existem inúmeros livros, né? E aí depois, vocês podem me mandar uma mensagem, pro Moura Educacional, e o Moura Educacional me repassa, eu posso indicar isso para vocês de uma maneira mais específica, de acordo com a necessidade de vocês. Vocês vão ver que existem inúmeros métodos que vocês podem usar para aprender, para estudar, certo? Beleza? Então é importante que você se conheça. Eu não tenho como dizer aqui que para todo mundo a melhor forma de aprender é fazendo resumo. Não. Eu não tenho como indicar aqui que para todo mundo a melhor forma de aprender é fazendo mapa mental, mapa conceitual. Eu não vou, né, incorrer na inocência aqui de dizer que para qualquer pessoa a melhor forma, a mais eficaz forma de aprender é ler. Ou assistir uma live, uma videoaula daquele jeito paradão, ou escrevendo o tempo todo. Isso é muito particular. Isso é muito particular. Como você vai interagir com a sua aprendizagem depende muito de quem você é, da bagagem de vida que você tem, das experiências que você teve. E todo mundo, pessoal, quando atinge determinada idade, por exemplo, os estudantes do ensino médio, eles já conseguem fazer uma autoanálise.
O pessoal do ensino superior ainda mais, já tem mais experiência de vida, já tem mais bagagem, já enfrentou mais dificuldades, então sabe um pouco mais sobre si mesmo, sobre si mesma. Beleza? Então vamos lá. Vamos recapitular aqui. Nossa conversa vai girar em torno disso daqui que a gente já papeou, que eu já coloquei para vocês. Das questões e de como desenrolar a resposta dessas questões, beleza? Porque todo mundo que está seguindo aqui, está assistindo aqui a live, todo mundo que está seguindo o Humor Educacional e todo mundo que vai assistir o vídeo no YouTube, depois vai ser postado lá, está querendo bombar nos estudos, está querendo se dar bem. Então é isso. O que é que eu tenho que fazer para me dar bem estudando, para bombar? Eu tenho que desenrolar um planejamento que seja compatível com a minha realidade, com quem eu sou, e que me ofereça recursos, caminhos para eu alcançar os meus objetivos. Alcançando os meus objetivos, eu justifico tudo isso que eu fiz, todo o engajamento que eu detive a determinada tarefa, né? Eu me realizo. Tudo que a gente faz é pensando em se realizar, pessoal. É fundamental que a gente trabalhe nessa perspectiva, que a gente estude nessa perspectiva, que a gente se relacione com os nossos familiares nessa perspectiva, na perspectiva de obter satisfação, de se sentir bem, de gozar a vida, de gozar aquela atividade que a gente vai realizar, para que aquela atividade não seja uma atividade que nos aliena, que nos fustiga, que nos suga de nós mesmos, tá certo? Então façam o que vocês têm para fazer, querendo fazer e vendo naquilo que vocês estão realizando significado. Pô, por que eu estou fazendo determinada faculdade? Né? É a justificativa. Por que eu estou fazendo determinada faculdade? Porque é fundamental que eu estude determinada matéria. Pô. Mesmo essa matéria sendo sofrida para mim, já que eu sou um estudante do ensino médio. Né? Eu vou fazer o Enem aproveitando. Eu acredito que o Enem deve ser adiado, pessoal. Hashtag adienem, adia o Enem, certo? Se a galera que está seguindo aqui é só universitária, compartilhe essa ideia com a galera que você conhece que está fazendo ensino médio ainda. É injusto a gente ter um Enem num momento como esse momento que a gente está vivenciando de pandemia, que evidencia tantas desigualdades. Nem todo mundo tem acesso a um ambiente como esse aqui. Nem todo mundo tem um celular. Pode parecer doideira, pode parecer surreal, mas nem todo mundo tem um celular. Nem todo estudante vai conseguir se manter conectado com os seus estudos neste momento. De certa forma, a gente que está aqui dialogando, vocês que estão conectados com Amor Educacional agora são privilegiados. Que bom, que bom. Então vamos que vamos. Se identifique com o que você está fazendo, dê sentido àquilo. Pô, eu tenho que estudar, porque eu quero me formar, ser um profissional com qualidade, eu quero ser um cara diferenciado, eu quero passar no Enem, porque eu faço parte de uma sociedade que é extremamente competitiva. Eu sou um cara crítico, quero mudar essa sociedade. Mas para conseguir mudar, eu tenho que me incluir. Pô. E a educação é um caminho para que eu me inclua. Você tem que dar sentido ao que você está fazendo. Se você não der sentido ao que você está fazendo, já era, pessoal. Por que vocês acham que eu estou falando com empolgação, com a empolgação que eu estou falando aqui, com sangue no olho, fazendo a minha veia do pescoço pular sobre isso para vocês? Porque eu vejo sentido no que eu estou fazendo. Percebe? Percebe? Eu não recusaria jamais um convite da Rosa Trícia Moura, que é a diretora da Amor Educacional, para trocar uma ideia sobre isso, porque eu acredito que a educação é transformadora, né? E que esse é o caminho para a gente conseguir construir uma sociedade melhor. Então isso me motiva. O que motiva vocês a estudarem? Vocês têm que saber disso, vocês têm que se conhecer. Percebe? O ponto de partida é esse. Eu quero por causa disso. Massa. Eu tenho um montão de coisa para estudar. Eu vou colocar no papel, eu vou anotar lá no meu Word, vou botar no bloco de notas, vou anotar na minha agenda, no meu rascunho, lá no meu celular, no meu tablet, no meu computador, no meu papelzinho. Pô, tenho esse conteúdo, tem aquele outro, tem aquele outro. Massa, tenho tudo isso. Beleza? A gente está começando a rascunhar o nosso planejamento. Beleza? Como é o meu dia a dia? Que horários eu tenho para estudar? Quanto tempo eu tenho pontualmente em cada momento do meu dia e no geral durante o meu dia para estudar? Pô, minha vida é muito corrida, eu fico cansado, eu quero muito
estudar, mas eu tenho 2 horas por dia somente espalhado em vários momentos durante o dia. Beleza, você vai colocar isso aí no papel. Você tem que tomar pé da sua realidade. Pô. A sua realidade é diferente da minha. Por isso que o planejamento ele é específico para cada um. Aqui são orientações gerais. Orientações importantes, mas gerais. Gerais. Beleza? Tranquilo, favorável? Vamos dar continuidade. Vamos seguindo. Certo? Beleza? Vamos lá. Que daqui a pouco o Instagram corta a live. Eu tomei pé da minha realidade, eu já sei o que é que eu tenho para estudar, eu sei os momentos que eu tenho disponíveis no meu dia. Eu vou pensar também, tomando pé da minha realidade, o que me ajuda a aprender melhor. Eu tenho noção, pessoal, em linhas gerais. É claro que a gente pode mudar depois de estratégia. Todo planejamento ele é flexível, seja o planejamento de uma escola, seja o planejamento do estudante, seja o planejamento de uma empresa, seja o planejamento que você vai realizar, organizar para realizar determinada tarefa do seu cotidiano. Por exemplo, ir ao supermercado neste momento de coronavírus. Né? Você faz um planejamento, nem que seja mental. Amanhã eu vou acordar tal hora, né? Eu já deixei a carteira com dinheiro em tal lugar, né? Vou pegar tal transporte, eu tenho que lembrar de levar o álcool em gel, colocar a máscara, né? Eu tenho que evitar determinado tipo de contato, determinado tipo de ação. Você planeja mentalmente. Eu tenho tanto tempo para executar essa tarefa, eu tenho tanto de recurso monetário para investir nisso daí. Eu gostaria muito de comprar um boi todo. Não é só uma picanha não, mas eu não tenho recurso para comprar um boi todo. Então eu vou comprar ali, não dá para comprar picanha também porque está caro, eu vou comprar determinada coisa. Isso é tomar pé da sua realidade para você rascunhar ou para você desenrolar o seu planejamento. Beleza? Entendem? Vocês tomam pé da realidade de vocês e aí vocês partem para o planejamento especificamente. Eu tenho esse, aquele. Eu tenho 300 tópicos para estudar. Massa. Qual que vai ser o primeiro? Qual que vai ser o segundo? Qual que vai ser o terceiro? Até chegar lá no 300. Certo? Beleza? Tranquilo? Você tem que saber o que você tem para fazer, né? E tem que ter em mente o objetivo que você tem. O objetivo que você tem. Tendo em mente também o tempo que você tem para desenvolver um conjunto de ações, que a gente vai falar sobre elas no próximo tópico, né? Dentro daquele tempo que você tem, para que você consiga cumprir o seu objetivo. E ficar de boa, de boaça, né? Não somente passar na prova. Passar na prova é importante. Infelizmente, a nossa educação ela é quantitativista, né? Ela precisa da nota. Eu prefiro um modelo mais qualitativo, né? Mas muito mais importante que a nota é o aprender. O aprender fica lá na sua bagagem, você leva para a sua vida, você transforma o seu capital cultural, beleza? Você aumenta, amplia o seu capital humano aprendendo, acumulando conhecimento e sendo capaz, informação e sendo capaz de reverter esse conhecimento, de aplicar isso na sua vida para desenrolar os mais variados problemas que podem surgir na sua vida. Massa? Tranquilo? Então, você sabe o que você tem para fazer, o que você tem para estudar, você sabe por que você vai fazer isso, você sabe para que você vai fazer isso, você sabe o tempo que você tem para aplicar nessas tarefas. Massa. Se conhecendo, você vai decidir qual estratégia, e a estratégia é fundamental, né? Qual metodologia você vai usar para cada um desses tópicos. Hoje já é sabido, pessoal, que nem tudo se aprende da mesma forma. Uma coisa que é comprovada e que pode ser geral para todo mundo, mas alguns com certeza terão, algumas terão muito mais dificuldade que outros e outras para desenrolar o que eu vou dizer agora, né? Isso também já é sabido, mas há algo que funciona no geral para todo mundo. Mas, em contrapartida, também existem conteúdos que demandam, por exemplo, matemática, né? Conhecimentos que demandam raciocínio lógico matemático. Você precisa praticar, 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 praticar,
Praticar. Quando eu digo praticar, você tem que responder questão. Responder questão. Por quê? Porque você vai acostumando o seu cérebro àquele tipo de raciocínio, aquele tipo de atividade, aquele tipo de desenrolar. Né? Matemática a gente não aprende lendo somente. A gente aprende exercitando. Então, isso já é comprovado. Nem todo conteúdo se aprende do mesmo jeito. Beleza? Nem toda matéria se estuda da mesma forma. E ninguém é igual a ninguém. Ainda tem esse complicador. Então, daqui a pouco a gente retoma isso daí. Mas há algo, e aí em tempos de quarentena, isso daí é massa, galera. Por quê? Porque vai permitir você se conectar a outras pessoas. Certo, pessoal? Ó, tem algo que já é comprovado. Quanto mais você fala, quanto mais você troca ideia com alguém sobre determinado assunto, mais competente você fica para trocar ideia, para desenrolar problemas, para falar, né? Quanto mais você entende determinado assunto. Por que eu estou falando para vocês aqui sem olhar nenhum papel? Né? Por que eu estou falando para vocês aqui sobre isso sem olhar nenhum slide? Depois, inclusive, eu vou mandar um material para a Moura Educacional e ela vai poder compartilhar com todo mundo que está participando aí da live. Quem tiver no Instagram, no YouTube, depois visualizar esse vídeo, eu tenho um Instagram, se chama Sociologia na Cabeça. Sociologia na Cabeça, na verdade na Cabeca, tudo junto. Me manda lá um direct e eu também envio conteúdo sobre isso. Certo? A gente pode trocar ideias sobre isso aí depois. Tranquilo? Então, algo que já é comprovado, que serve no geralzão para praticamente todo mundo, né? Com raras exceções. Por quê? Porque esta atividade faz com que o nosso cérebro lembre, com que o nosso cérebro ative a nossa memória, transforma aquilo em memória de curto prazo, em aquele conteúdo, em memória de longo prazo, é você compartilhar numa atividade que a gente poderia chamar de ensinar, né, o que você aprendeu. É engraçado, no geral, é muito comum quando eu encontro pela primeira vez uma determinada turma, eu dizer que eu não sou o professor, o cara que ensina. Eu sou, na verdade, o cara que aprende. Por quê? Porque toda atividade de compartilhamento vocês acredito que vocês já entenderam a ideia, uma atividade de aprendizagem. Por quê? Porque você vai fortalecendo aquela ideia na sua mente. Então, se vocês puderem, no conjunto de estratégias que vocês vão usar para aprender, colocar momentos do seu dia para compartilhar com outras pessoas aquilo que você aprendeu, show! Com certeza você vai fortalecer aquele conteúdo dentro da sua mente. Você vai estar, a cada vez que você compartilha aquela informação, que você fala sobre ela com outra pessoa, sedimentando aquilo dentro do seu, né, na sua memória, transformando aquilo em uma memória de longo prazo. Não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal que é da educação, né, já deve ter escutado, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Né? A memória de curto prazo é aquela memória instantânea, ela se perde. A memória de curto prazo é aquela que vai ficando sedimentada na gente. Então a ideia, quando a gente fala de aprender de verdade, é justamente essa. Os conteúdos entram na gente e compõem uma memória mais duradoura. Eles ficam dentro da gente. E aí eles tomam um significado na nossa vida. Quando a gente diz que alguém tem conhecimento, é porque essa pessoa assimilou determinado conteúdo, aquele conteúdo faz parte dela, tem significado para ela, a ponto dela ser capaz de resolver determinado problema na sua vida. Na linguagem da administração e da gestão, é muito comum a gente ouvir falar de competência. O que é competência? É a capacidade de resolver problema. Você resolve problema tendo habilidade e conhecimento. Somando as duas coisas e revertendo através das suas atitudes em ações. Percebe? E aí você resolve o problema. Então a gente estuda para aprender, para crescer aprendendo, né? E a gente aprende efetivamente quando o conteúdo que a gente coloca para dentro se torna na nossa cabeça e na nossa vida conhecimento, pessoal. Conhecimento. Só abrindo um parêntese aqui, eu acho isso fantástico, né? A educação contemporânea deveria, isso está escrito no relatório da Unesco para a educação do século XXI, se pautar em 4 pilares,
né? A escola, toda a prática educativa mais específica, restrita. Quando a gente fala de educação, a gente está falando no sentido restrito aqui na live. Eu não estou falando de educação do cotidiano, de aprender no sentido geral, estou falando de aprender através de instituições de ensino, da escola, né? A educação deve se pautar em 4 pilares. A gente deve aprender a conhecer. Então, eu estou oferecendo para vocês agora ferramentas que vão ajudar vocês a aprenderem a conhecer. Eu não estou transmitindo meramente um conteúdo. Eu estou debatendo um tema com vocês para que vocês, né, de maneira autônoma, hoje é fundamental ser autônomo, vocês, né, ampliem esse conteúdo introdutório e usem isso na sua vida para obter outros conteúdos e, consequentemente, conhecerem mais, adquirirem conhecimento. Eu estou transmitindo aqui uma informação e nessa perspectiva, infelizmente, eu não estou conseguindo dialogar, responder às demandas que vocês estão mandando aqui no Instagram, né? E depois aí dá para debater pelo YouTube, porque fica lá registrado. A Rosa Trícia pode me passar e aí tranquilamente eu posso responder. O que acontece? É algo transmissivo. Mas você vai pegar o que eu estou falando e de maneira ativa vai refletir sobre aquilo. Você vai tentar transpor aquilo para a sua vida. Né? Você não vai pegar a informação que está sendo transmitida aqui através da live, pronto, acabou a live, já era. Não, pô. Eu vou tentar lembrar, eu vou assistir novamente a live, eu vou fazer anotações, a live vai ficar salva durante 24 horas. Então você pode assistir várias vezes. Você pode pausar, você pode voltar, né? Até você se dar por satisfeito. E aí você não vai se limitar a uma satisfação meramente relacionada ao que eu estou falando aqui. Se você quer aprender de verdade e ampliar a sua bagagem de conhecimento, é fundamental que você depois pesquise sobre e aprofunde isso daí. E tente, pessoal. O objetivo do nosso encontro virtual hoje, né, eu fui chamado aqui, o convite foi justamente para eu fazer uma fala e uma troca de ideias, né, para que vocês ampliem, né, recebam um instrumental que ajude vocês a ampliar a bagagem de vocês. E o instrumental é básico. É básico. Vocês vão responder fazendo o planejamento de vocês, aquelas questões que eu coloquei aqui. Eu coloquei 5 questões. 5 questões eu poderia ter colocado várias. Né? Nessas 5 questões tem outras questões menores. Vou retomar as 5 questões e a gente vai falar sobre as tais estratégias de estudo, beleza? E aí a gente fica revisando o conteúdo até o nosso tempo de live, de transmissão acabar. A gente tem 1 hora para falar, a gente já transcorreu aí mais da metade do nosso tempo de bate-papo, beleza? Vamos lá. O que eu disse aqui para vocês já? Recapitulando, numa pílula bem pequenininha. Primeiro, que você tem que ver sentido no que você está fazendo. Se você não está vendo sentido no que você está fazendo, você está num barco furado. Vai afundar. Você vai fazer e só vai se desgastar, só vai sofrer. Então, pessoal, tem que querer de verdade e tem que ver significado, pessoal. Aproveitem essa coisa do isolamento social, da quarentena, do coronavírus para ressignificar a vida de vocês, certo? E nesse sentido, ressignificar o trabalho, ressignificar o estudo de vocês, para repensar e ver se vocês estão no caminho ideal para vocês, certo? Vendo sentido no que vocês vão fazer, e aqui a gente está falando de estudar, vendo sentido na atividade, né, de aprendizagem de vocês, massa, vocês já estão com mais energia para botar para quebrar, beleza? É para botar para quebrar mesmo, pessoal. Lembrando que é através da educação que a gente, por exemplo, enfrenta a questão da desigualdade que assola o nosso país, que é o maior problema do Brasil. Então você, né, tá ali, tá disposto, você tá vendo significado na parada, beleza? Você vai responder a pergunta: o que eu tenho para estudar? Você vai pegar tudo que você tem para estudar, vai anotar e vai começar a destrinchar. Tem isso, tem aquilo outro, beleza? Você vai olhar novamente para o que você colocou que tem para estudar e vai pensar: eu tenho que estudar isso para atingir que objetivo? Para que eu tenho que estudar isso? E você vai anotar no papel. Eu tenho que estudar isso porque eu vou participar de um debate, então tem que estar na ponta da língua. Eu tenho que, né, ser capaz de falar isso de maneira
Pô, parecendo que eu sou especialista no tema. Massa. Eu tenho que estudar isso para aprender, é claro, mas para responder uma tarefinha aqui, eu tenho que estudar isso. Você vai responder a pergunta. Para que você vai estudar, pô? Né? Tanto vai responder isso no sentido amplo, vou estudar porque eu quero ser o profissional. Vou estudar porque eu quero aprender de verdade. Beleza? Para conseguir bater papo sobre esse assunto aqui que eu vou estudar. Massa. Depois que você responder essas duas perguntas, você vai olhar para o que você tem que estudar e vai se perguntar: pô, isso que eu tenho para estudar, será que eu aprendo fácil? Será que isso demanda muito esforço meu? Será que eu vou precisar de muito tempo para, né? Por exemplo, esse conteúdo eu vou ter que estudar mais de uma vez, eu vou estudar ele agora, vou ter que revisar, porque não é algo que pega, que guarda fácil. Por exemplo, quando a pessoa estuda norma, eu tenho extrema dificuldade para decorar número de norma. Pô, então, eu quase não decoro. Se eu vou falar de norma, eu anoto a norma. Então é algo que eu teria que estudar, repetir e falar várias vezes para guardar no juízo. Tipo data. Eu teria que, artigo da lei, artigo da Constituição, artigo da LDB, artigo do... e por aí vai. Percebe? Do Código do Consumidor. Massa, do Código de Ética. Pô, então, eu vou ter que estudar quanto aquilo dali? Eu vou ter que me dedicar mais, vai demandar muito esforço. É que tipo de conteúdo? É uma parada que lendo eu consigo assimilar? É uma parada que eu vou ter que ler, ver vídeo aula, responder tarefa se for na área de, que tem cálculo, fazer exercício respondendo continha. Você tem que responder essa pergunta, galera. Nessa mesma perspectiva, você tem que olhar para o seu dia, para a sua vida, para quem você é. Você se olha no espelho enquanto estudante, pô. Se olha no espelho enquanto estudante e responde a pergunta: quem diabo eu sou? Como é a minha vida? Quanto tempo eu tenho? Que energia eu tenho? Eu disse a pergunta, na verdade são as perguntas, né? Que energia eu tenho? Qual é o horário do dia que eu estou mais disposto para fazer determinada coisa? Massa! Tendo respondido tudo isso e colocado tudo isso no papel, você vai preencher o seu cronograma. Hoje é terça-feira, se eu não estou enganado, não tenho certeza, hoje é terça-feira. Aqui na transmissão ao vivo é terça-feira. O pessoal, quando assistir pelo YouTube, pode ser quarta, quinta, sábado, domingo, né? Terça-feira, 7 alguma coisa da noite, 19 alguma coisa da noite. Massa! Eu tenho que estudar hoje ainda, terça-feira, determinado assunto. Sendo que eu só tenho para estudar hoje, antes de eu ficar bugado, cansado, com sono, muxoxo, né? Ou depois de realizar todas as tarefas da minha casa, da minha rotina diária, ou do meu trabalho, né? Eu tenho 45 minutos para estudar isso daí. Beleza. Beleza. Eu vou colocar lá no meu cronograma da terça-feira, no horário tal, que eu vou estudar tal coisa durante aqueles 45 minutos. Daqui a pouco, pessoal, é fundamental que vocês entendam que neste cronograma, nesse quadriculado, vocês fazem uma tabela, pessoal. Vocês fazem um quadriculado lá. Pode ser grandão com a cartolina, pode ser do tamanho da parede da sua casa, né? De um jeito que você olhe para aquilo, lembre daquilo e siga aquilo, pessoal. Tem um montão de aplicativo de celular, de computador, que lhe lembra do que você tem que fazer. Você pode, inclusive, baixar e fazer isso daí. Beleza? Massa? Você tem que lembrar. Certo? Então, eu tenho 45 minutos das 9 horas da noite até as 9h45 para estudar. Porque depois, normalmente, eu já fico muito sonolento, eu ainda tenho que dar uma varrida na casa, tal, tomar aquele banho, fazer aquela meditação para ir dormir com tranquilidade e acordar no outro dia disposto, porque ao longo do meu soninho eu vou ter tido um montão de sonhos que vai me encher também de pulsão de vida, me fazer acordar cheio da positividade. Massa, beleza? Pois então, eu vou estudar tal conteúdo naquele determinado horário e
eu já analisei o conteúdo que eu tenho para estudar e eu já refleti sobre a maneira como eu vou estudar aquele conteúdo. Quando eu falo a maneira que eu vou estudar, é a metodologia. A metodologia, ela integra as estratégias que eu vou utilizar para conseguir cumprir determinado objetivo, para percorrer determinado caminho, para alcançar determinado azimuth, determinado norte, para seguir determinado caminho, para alcançar determinado alvo, atingir determinado alvo. Então, que estratégias eu vou utilizar? Percebam que o planejamento é uma matéria, é um conteúdo que ele surge e ele toma um acadêmico científico, ele se aprofunda e se reveste de todo um conjunto de informações que o melhoram, na sua capacidade de ser aplicado na nossa vida, mas é algo que faz parte do nosso cotidiano, de maneira espontânea a gente faz isso, beleza? Tranquilo? Aqui a gente está conversando como melhorar, como potencializar a nossa capacidade de planejar. Para quê? Porque eu tenho objetivos, porque eu tenho metas, certo? Porque eu quero realizar tarefas, porque eu quero alcançar, determinado sonho, eu almejo determinada coisa na minha vida, eu quero chegar lá. Então, a gente falou do que você quer, por que você quer, para que você quer, de quando, onde você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer. Agora a gente vai começar a falar do como. Tocando no assunto do como, agora há pouco eu disse para vocês que em relação a estudar, uma das formas que já está comprovada cientificamente e serve para quase todo mundo mesmo é você compartilhar, falando, discutindo, debatendo com alguém, ensinando para alguém aquilo que você aprendeu, beleza? Você pode colocar, eu digo inclusive que você deve colocar, pessoal, ainda mais neste momento de isolamento social, colocar nas suas rotinas de estudo e aprendizagem momentos para você compartilhar as informações que você assimilou com outras pessoas. E você poderia compartilhar essas informações como? Através de uma videochamada, através de uma videoconferência, fazendo uma live. Você pode gravar um áudio, você pode montar um slide, você pode escrever um texto, como se estivesse explicando o assunto e compartilhar com outra pessoa. Percebe? Quando eu falo escrever um texto, não é só fazer o resumo do conteúdo, olhando o conteúdo que você estudou, mas é sem o conteúdo que você estudou, buscando na sua memória aquilo que você guardou, como se você estivesse dialogando com alguém, colocar isto no papel, como se você estivesse fazendo uma redação. A redação você não tem que fazer de supetão, quando você vai fazer um concurso, quando você vai fazer um Enem, vai prestar um vestibular, não é de supetão. Você não sabe o tema, é aquela coisa ali do momento. Então você vai ter que buscar na sua bagagem, na sua memória, os recursos que você tem. Quando a gente estuda um determinado conteúdo e se sente confortável com aquele conteúdo, a gente é capaz de falar dele. Você vai saber que você aprendeu bem quando você for capaz de trocar ideia com outra pessoa sobre aquele conteúdo. Entende? Então é isso. Eu sugiro para vocês, eu quase suplico a vocês, que vocês organizem os seus cronogramas, tendo momentos para compartilhamento de conteúdo, pessoal. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que superar essa onda do egoísmo, galera. Essa lógica de que a gente está competindo o tempo todo. Pessoal, se eu fosse pensar nisso, imagine, eu jamais poderia ser professor, pô. Por quê? Porque professor é compartilhar, Eu veria vocês como adversários, como pessoas que podem concorrer comigo pela minha vaga. E isso é viagem, pessoal. A minha vaga é a minha vaga. O meu lugar é o meu lugar. O que eu conquisto é o que eu conquistei. Percebe? Sou eu. Entendem? Entendem? Ninguém vai tirar de você o que você tem. Principalmente se o que você tem é conhecimento, é capital cultural, é capital humano. Então compartilhem, pessoal. Sem medo de serem felizes. Compartilhem. Assim a gente ajuda outras pessoas a crescerem, isso traz satisfação para a gente fortalece inclusive aquilo que a gente já aprendeu. Então a ideia é essa, compartilhar, beleza?
Tranquilo? Então coloca lá no teu cronograma um momento para você trocar ideia com outra pessoa, para você compartilhar com outra pessoa aquilo que você aprendeu. E aí você pode, nessa perspectiva, ver a ferramenta que você vai usar. Se você vai fazer uma videochamada, você liga para aquela sua amiga. Você sabe que ela é topadona, que ela manja bem de determinado conteúdo. E você aprendeu bem outro conteúdo. Você liga para ela, faz uma videochamada, liga do jeito mais tradicional e, fulano, eu estudei tal coisa, vou dizer para você o que eu aprendi. Aprendi isso, aquilo outro. Pô, você viu isso quando você leu? Pô, pesquisei também, achei super interessante. Você viu? Muito massa, né? Rapaz, estava pensando, isso se aplica de determinada forma na minha vida. Ela vai dizer, pô, que fantástico, não tinha visto por esse ângulo. Olha, vou ligar para a Beltrana para compartilhar com ela também. Agora, antes da gente ligar, deixa eu compartilhar com você o que eu aprendi. Né? Eu estava estudando sobre ética e um cara lá me falou que ética tem a ver com isso, com aquilo outro e tal. E percebe? Ó, que fantástico, que bonito. Né? Vamos construir uma rede de compartilhamento, de ensinamento e de aprendizagem, um trocando com o outro informação. Assim a gente fortalece o movimento da educação, né? A gente fortalece a ideia de que a gente vive numa sociedade do conhecimento e da informação. Esse é o tipo de informação que a gente tem que compartilhar, informação que a gente acrescenta, percebe, pessoal? Mas antes disso, vamos pensar em outras estratégias, outras metodologias, outras técnicas, outras formas que vocês podem usar para guardar no juízo de vocês informação, para que essa informação se torne conhecimento na vida de vocês. Ou seja, para vocês pegarem um conteúdo que chega a vocês a partir da memória de curto prazo, aquela memória do momento, né, e se torne algo que fica lá para a vida de vocês. Vocês podem, pessoal, é muito bom, tem aplicativo para fazer isso. Eu normalmente uso para fazer arte digital e serve para fazer também o que eu vou falar agora. Um aplicativo tem lá de graça na internet. Não estou fazendo propaganda no sentido de merchandising do negócio, é porque o lance é bom, é bom. Você pode usar para fazer mapinhas mentais, o Canva, galera. Mapa mental é uma forma de estudo e muito utilizada hoje para assimilar conhecimento e alguns tipos de conhecimento casam ainda mais com o mapa mental, com o infográfico, você bota a figurinha, que tem sido muito disseminada, muito indicada. Galera que faz concurso, vestibular, Enem, né, tá se especializando em fazer mapa mental. Então, você pode usar o aplicativo que eu falei. É até divertido, pessoal. Você coloca lá no seu cronograma, né? Eu vou ler o conteúdo, vou assistir a videoaula, vou fazer o meu resuminho e o meu resuminho eu vou transformar em um mapa mental. O que é um mapa mental, pessoal? É, nessa onda de metodologia, estratégia, forma de estudar, uma que eu acho fantástico. É você pegar aquele texto, né, que tem conjunção, preposição, né, tem os sinais de pontuação, se estrutura em vários parágrafos, e você traduzir aquele texto em um organograma, em uma estrutura de tópicos ou de palavras que se conectam como uma rede, né, de imagens que se conectam como numa rede, construindo conjuntamente um sentido, que só de olhar, que fazendo aquela leitura rápida dos termos, você consegue assimilar. Se você consegue resumir a este ponto, pessoal, né, fica a dica. Você muito provavelmente está num bom caminho de estudo, de assimilação do conteúdo, de assimilação da informação. Muito provavelmente você vai conseguir reverter isso daí em conhecimento. Percebem, pessoal? Percebem? Então, quando a gente fala de estratégia, a gente está falando sobre a forma que você vai usar para aprender. Hoje em dia, pessoal, tem sido muito debatido sobre metodologias de ensino e de aprendizagem ativa. Por exemplo, a gente não está interagindo aqui através do Instagram, porque não está dando, mas eu poderia estar respondendo para vocês. Então é importante que vocês tentem interagir a todo momento, beleza? Ó, tá acabando a live, foi muito bom encontrar vocês, espero que tenha somado, tá acabando a aula, vai ficar salva no Instagram por 24 horas e no YouTube, né, eternamente. Muito obrigado, sou o professor
Sou o professor Levi Brandão, Sociologia na Cabeça, Amor Educacional. Tamo junto. Valeu, pessoal!